Você quer ter lucros? Cuide dos dados da sua empresa. É o tema de hoje, porque muitas pessoas não cuidam das informações que está dentro da empresa. Algumas anotam até no papel. E aí, o CRM é tão temível para você? Você vai saber tudo isso a partir de agora no nosso Business Connections. Alô, amigo, alô, amiga, que honra ter você. Olha só, hoje o tema é tecnologia, cuidado dos dados. Você está cuidando dos dados da sua empresa ou eles ficam ali abandonados em algum caderno que depois você vai pesquisar, lembrando que você teria que dar um follow-up para o seu cliente? Será que isso está acontecendo com você ou você realmente já está estruturado? Trago hoje uma pessoa que cuida dos dados das pessoas através de sistemas, aplicações, ferramentas, fazendo com que a sua empresa tenha um ritmo produtivo, gerando o quê? Lucro, dinheiro, algo que vai fazer você expandir. Douglas Barreto, um dos maiores especialistas em tecnologia e CRM do país, da Bitrix 24, da Doco Technology. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Cid. Prazer estar aqui falando contigo. E a gente não poderia começar de uma outra forma, né? Com entusiasmo, né? O ano promete, independente do cenário brasileiro, a gente está mostrando que os empresários têm grande potencial de continuar crescendo, mesmo nas adversidades políticas que o Brasil se encontra. E eu deixo uma frase de start aqui, que é uma dessas frases que eu sempre abordo com os clientes que são sempre mais próximos, né? O olho do dono é que engorda o rebanho. Então, o empresário precisa ter ferramentas, precisa ter subsídio para tomar as melhores decisões e, acima de tudo, poder fazer com que o seu negócio cresça com saúde, né? O olho do dono engorda o gado. Eu posso falar também, se você tiver dinheiro, você pode ficar gordinho. Você pode engordar também indo em bons restaurantes, mas um bom empresário, eu deixo bem claro para você, tem que fazer academia, tem que cuidar da mente, e amanhã nós vamos ter uma especialista aqui falando de mente, a Elisa de Lima. Douglas, como você começou em tecnologia? Porque eu falo de negócios, mas todo mundo tem o seu início. Daqui a pouco nós vamos falar como você chegou nessa especificidade de ferramentas que trabalham a alavancagem dos negócios das empresas. Mas como que você começou? Porque eu comecei de uma forma, você começou na tecnologia de outra. Fala para mim. Eu comecei na tecnologia em 2004, trabalhando no time de TI da Sorocred em Sorocaba. E lá a gente tinha que desenvolver os meios de pagamento, que era o cartão Sorocred. E ele ainda não era essa máquina eletrônica, era aquele gancho, né, aquela máquina que raspava o cartão e deixava o código, né, na operação. Nossa, aquele do carbono ainda? Do carbono ainda. Caramba, você é mais antigo que eu que mexi com o Telex. E aí, como que era isso? Como que era essa automação? A gente tinha que pegar todos esses dados, né? Pegar todos esses vouchers, né? Incluir dentro de uma planilha Excel e subir isso dentro de uma plataforma que aí contabilizava o pagamento. Isso demorava 30 dias para ser contabilizado, era um negócio absurdo. Nossa, você devia perder muita informação, né? Nossa. Das coisas que eram vendidas, depois tinha que pagar para o cliente. Cara, vamos pausar aí, que eu gostei, porque lá atrás, na década de 80, os cartões, quando realmente vieram, assim, ser um meio de comercialização, era assim, dessa forma. Caso você não saiba, era um estilo, uma plataforma, a pessoa colocava o cartão e que aí tirava uma fotocópia do cartão. Era isso mesmo. E o prazo era de 24 horas para mandar essas informações para o Banco Central para poder validar a autorização do cartão para poder faturar essa venda. E não dava para saber se a pessoa tinha crédito ou não, que hoje é instantâneo. Não dava. E como que era isso daí? Pô, isso que você já era 2004, eu estou falando lá atrás, em 1990, 80, ainda em 2004. 2003. Como que era essa, computação, né? Essa aquisição, essa alimentação de dados? Então, tinha uma ferramenta
uma das primeiras ferramentas do PDF Reader que fazia a transcrição e fotos com elementos numéricos. Tá. Então a gente conseguiu criar campos no Excel para transcrever isso e jogar direto no sistema do Banco Central. Então a gente ganhava com relação à época solo, tinham outras empresas, coisa de uns 2 ou 3 dias. Só que a Sorocred era muito pequenininha, né? Mas ela ganhava tempo com isso. Vivia tomando soro. Não, mas, cara, eu gostei. Eu, né? Começando o Business Connections, cara, porque você é um cara raiz igual eu da tecnologia. Eu sou um cara que eu amo. Eu vim do Telex, fax, telefonia celular. Foi um dos primeiros técnicos a fazer manutenção em telefonia celular. Legal. Nessa evolução, você já começou nessa parte de automação dos dados. Você já teve um insight naquele momento, que até então você era um funcionário, colaborador, que os dados seriam algo que no futuro, até mais próximo, depois de 20 anos, seria um ativo da empresa? Como todo profissional emergente, obviamente que a gente tem camadas superiores que não acreditam nas evoluções ou tem propósitos comerciais, técnico-comerciais, para não implementar certas melhorias. E a construção de aplicativos nessa época era realmente uma coisa muito custosa. Até a própria internet, ela tinha uma latência diferente, né? Tinha uma disponibilidade diferente da que tem hoje. Então, aí houve um hiato dessa operação e eu fui parar na Telefônica Empresas, né, fazendo um trabalho de construção de plano de negócios, produtos avançados para grandes empresas. Você foi para a Telefônica Empresas, junto Isso. comigo lá, só que na Telefônica eu falo, gente, eu trabalhava na sede de Abril, a Telefônica Empresas era elite. Eu estava na Chucre. Eu era o chão, né? E aqui, no dia que eu subi para a TGS, que era a empresa a Global, aí sim, né? Eu fiquei um pouquinho maior, eu cresci na vida. Mas minha cadeira tá até lá hoje, se for duvidar, na sede de Abril. Eu imagino, a Átrio também tá de pé, né? Nossa Mas Senhora. interessante, né? Para quem não entende muito desse mercado, a Vivo foi uma das primeiras empresas a consolidar o modo de comunicação unificada. Sim. Claro que ela não unificou tudo no começo. Então, ela tinha voz, internet e aplicações. Lá, serviços para outsourcing computador. Então, ela já veio de 2005 até 2011 implementando isso no mercado e alguns clientes. Agora, já que a gente está falando dessa empresa, né? Eu cheguei em 2000. Isso você já pegou algo modernizado. Já. Que na época que aí virou Vivo celular, Vivo fixa, que até então era telefônica, tá? Telesp, tá, gente? Porque aí só foi em 2011 que virou Vivo, e aí eu fui para a Espanha. É legal contar isso daqui. Telefônica SA. Telefônica SA, mas continua ainda como Telefônica, mas o nome comercial é Vivo, que até em 2005, 2003 tinha o Super 15, estava na ampliação da rede fixa ainda, depois a telefonia ganhou um corpo e hoje você não tem ninguém com o telefone fixo, né? É engraçado que lá na Vivo, nessa época, esses 4 meses que eu fiquei lá, eu fui para a parte de análise de contas, né? Você só ficou 4 meses na empresa que eu tô falando aqui, que eu fiquei 22. Aí o programa vai descer para o programa impulsionado de canais, né? Que é onde a gente tratava todos os clientes do SMB e os grandes. Nessa época, a área de contas, ela ainda tinha impressoras matriciais. Nossa, é verdade. E aí, as primeiras impressoras de conta estavam nascendo e ficavam dentro das sedes da Vivo, né, da Telefônica. E aí, a gente tinha pilhas e pilhas de conta para revisão. Então, como eu tinha trabalhado dentro da Sorocred fazendo análise de dados, eles queriam que eu encontrasse mecanismos para poder ajudar o time que estava lá a fazer a aprovar essas contas com mais velocidade, né? Devolver o dinheiro das contas erradas, tinha muito erro de conta. Que naquela época tinha muita central telefônica mecânica ainda. Então, com isso, a forma de computar os dados, dos impulsos, tudo, que ainda a gente estava falando de pulsos. E precisava ter esse lado mecânico e essa extração dos dados vinham diretamente na central para chegar assim nos sistemas, que aí seria o banco de dados, para fazer os cálculos para mandar as faturas para os clientes em si. Era um trampo naquela época totalmente fora do comum. E eu vou deixar já uma pergunta que eu tenho que falar do meu primeiro apoiador. Nossa, passa muito rápido, né? Quando a gente tem uma conexão de um tema maravilhoso, e ainda mais algo que a gente trabalha no mesmo segmento, vou deixar uma pergunta. Quando realmente você falou assim, vou sair de colaborador para empresário e me focar nessa parte de desenvolvimento, porque você trabalha algo que gera negócios, que é o cuidado com o cliente. Mas segura um pouquinho, deixa eu falar da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, e a Voice Training
realmente é uma escola preparada para você se desempenhar através da metodologia, comunicação, oratória, palestra e interpretação, que é o nosso COP, fazendo com que você consiga fazer apresentações, ter um raciocínio rápido para sair de várias situações e, quem sabe, gerenciar projetos. Eu estou com o Douglas aqui, mas uma pessoa de tecnologia, mas é muito fluente no vocabulário, muito eloquente nas conversas. O QR Code está na tela, você pode escaneá-lo e aí, olha, com a tecnologia já vai cair, você vai ter justamente um contato com toda a equipe da Voice Train Escola de Oratória e Formação de Palestrantes. E aí, meu amigo, você veio lá, colaborador, trabalhando os dados de grandes companhias e, ao mesmo tempo, quando você falou assim, vou começar eu mesmo a empreender, porque aqui está o caminho, porque hoje você produz e desenvolve ferramentas de CRMs. Quando Isso você só foi possível, né, em 2006, meados de 2007, porque houve uma briga no mercado entre Embratel e Vivo, né? Uhum. E eles também brigaram intelectualmente para poder levar soluções aos clientes. Tá. Então eu acabei sendo formado exatamente na época da transição mecânica de todas essas soluções e da parte de implementação de consultoria. Então ali saíram alguns bons empresários, né? Tem amigos meus hoje que tem empresas que fornecem sistemas para os Estados Unidos, né? Sistemas de call center globais e tudo mais. E aí passaram-se alguns anos, né? Eu vim fazendo gestão de empresas, gestão de vendas, conhecendo processos, fluxos, e percebi que o workflow, né, a parte de desenvolvimento de fluxo de trabalho, estava muito enraizado dentro da minha estratégia. Então, eu estava levando essas informações para os clientes, né, e estava conseguindo resolver problemas que os meus concorrentes não recebiam, né, não conseguiam receber dessas outras empresas. E aí, de 2016 até 2020, eu fiquei também fazendo a gestão de vendas numa empresa de telefonia em nuvem, e ali eu comecei a perceber que só a voz, só a telefonia, o sistema fonado não ia resolver o problema de comunicação dos clientes. Sim. Tinham outros problemas a serem... Era voz VIP já, né? Já era voz por IP. E foi aí que veio essa iniciativa minha de poder trazer a Doco para o mercado, mas homologando uma ferramenta primeiro. E aí a gente começou trabalhando com uma carteira pequena do Salesforce, né? Trabalhando dados, trabalhando aquilo que eles nos requisitavam. E já quase no final da pandemia, nós entramos aí já com algumas ferramentas certificadas. Então, a gente tem o Bitrix 24, telefonia em nuvem global da GoTo, Power BI, entre outros. Muito legal. Você, olha só, vamos dividir cada sistema, pode ser? Pode. Que eu acho que vale a pena, porque você é um desenvolvedor e muitas vezes são ferramentas que o empresário precisa ter no dia a dia. Vai ser complexo, nós vamos ter que fazer meio que esse brainstorm aqui rápido para falar dessas soluções que geram negócios e geram conexões. E eu vejo hoje muitos empresários, vou até falar para você, olhando para você aqui, você perde muitos clientes. Sabe por que você está perdendo clientes? Porque você não está controlando o passo a passo do relacionamento que você tem que ter com o seu cliente. E para você ter esse controle, você não pode confiar no seu cérebro, você não pode confiar no cérebro do seu colaborador. Você precisa até monitorar o que essa pessoa faz. Porque senão você vai perder o cliente que às vezes está esperando o seu contato e a sua solução. Para gerar negócios, você precisa ter conexão com esse cliente. Vamos começar pelo CRM? Vamos lá. Vamos lá. O que é um CRM inicialmente? Finge que ninguém sabe. O CRM, ele é a central de relacionamento, a gestão do relacionamento com o seu cliente. Sim. O que ele precisa propor? Precisa propor indicadores de contato do seu time comercial, do seu time de venda, do seu time financeiro, do seu time de pós-venda com esse cliente, né? Então, na última década, o grande segredo das empresas que explodiram no mercado foi que elas conseguiram adotar padrões para poder colher o feedback desses clientes e atender a demanda que já estava programada, que é aquele anseio que você tem sobre uma dada aquisição, que só você sabe, mas você não externou. E no Brasil, hoje, pesquisa de satisfação é uma coisa um pouco tenra ainda, é uma coisa muito densa. Os clientes ainda não têm tempo, não dão a devida atenção para esse elemento. As empresas precisam, né? Então, a central de relacionamento vem para construir contexto e dar informações para o empresário, para ele poder
contratar melhor a quantidade certa de pessoas, né? Entender o crescimento orgânico, não só do negócio, mas entender também portfólio, produtos, o que vende mais, o que não vende, o que comprar antecipado, no caso de uma indústria. Principalmente hoje, né, o e-commerce, ele precisa ter um controle específico. Aliás, todas as empresas, eu acredito que focado no CRM. Você está gostando desse bate-papo? Deixa aqui o seu comentário, a sua pergunta para o Douglas Barreto, diretor da Doco Technology, sem dúvida nenhuma, um cara especializado. Você vê que ele tem ritmo de Mark Zuckerberg, Elon Musk, é um cara talentoso e tem um topete ali que um dia eu quero ter também. Ô Douglinha, trazendo aqui ainda essa questão, hoje o Bitrix é algo que você customiza. Mas o que é o Bitrix 24 que você fala tanto aí no dia a dia, que eu tenho um relacionamento com você e você é um cara que comercializa esse produto? O Bitrix 24 é uma solução que ele é uma suíte de soluções all-in-one. Então, o que eu consigo ter dentro dessa solução? A central de relacionamento do cliente, a avaliação, né, e a construção de entrada e saída de materiais, produtos para a indústria, pós-venda e relacionamento por mensageria. Então, todos esses movimentos... Mensageria são as mensagens que você manda, é o novo termo. Instagram, Facebook, WhatsApp... Mensageria, cara. É a primeira vez que eu ouço. E a parte de comunicação interna, né? Porque hoje, qual que é a grande preocupação dos empresários? Além de gerar o contexto de centralização, ele precisa controlar o horário de entrada e saída, porque hoje a gente não tem mais um movimento 100% presencial. Sim. Então, tecnicamente, essa plataforma também está pronta para poder criar um contexto de atendimento home office. Então, ele pode designar profissionais para trabalhar de casa sem perder a essência do presencial, com horário de entrada, horário de pausa de almoço, saída, etc. Então, deixa eu só entender. Então, esse sistema, você consegue customizar para o cliente e deixar com que o cliente tenha as ferramentas necessárias para que ele siga com o projeto e os objetivos dele. É isso mesmo? Isso, então, exatamente. Como que é essa customização? Fala para nós. Então, o papel da Doco é em desenvolver não só a inteligência do cliente, porque a gente primeiro ouve o cliente, né? O cliente traz as ideias, a gente cria um contexto de prévio de execução e o cliente, ele aprova aquilo que foi construído. Então, a gente gosta de abordar o tema de consultoria permanente. Então, o cliente, enquanto ele está usando a plataforma, ele evolui e traz as ideias e elas vão sendo implementadas conforme o uso dela e conforme a percepção do empresário com aquilo que foi entregue. Vamos trazer um pouquinho de desgaste de implementação, que eu sou um cara que eu já implantei muitos sistemas ao longo da vida e eu sei que dá desgaste, gente, não é tão fácil. Não é fácil. Hoje, pergunta rápida, a ping-pong aqui. Tecnologia é custo dentro da empresa? Nunca. Dá para explicar muito fácil isso. Explica, e olha ali para eles, olha para a câmera, porque, cara, sempre as pessoas falam, implantar sistema é custo. Gente, não, vai. Entendam uma coisa, definitivamente, sistema veio para colocar dinheiro no bolso do empresário, porque o empresário, por intuição, morreu. Hoje não existe nenhum empresário que eu conheça que não tenha um parâmetro baseado em dados para poder tomar decisões sobre o seu negócio. Contratações, crescimento da operação, até o crescimento do faturamento depende de um sistema que está correlato. Viu só? Eu não precisei falar isso. Eu não precisei falar. Porque eu sempre falo, gente, implante sistemas. Eu tenho a Toye Soluções Tecnológicas, mas eu faço mais infra e não tanto a parte de sistemas. Eu deixei mais de lado, porque precisa de mão de obra. Aliás, eu já vou perguntar da mão de obra. Mas, ao mesmo tempo, a importância de ter uma implementação. Mas a pergunta anterior, hoje, a implementação gera desgaste mesmo para o empresário? Hoje, no dia a dia, como que você está vendo essa aceitação? Porque tudo tem um tempo de maturação, né, Douglas? A gente tem clientes fora do Brasil que a gente atende que estão um pouco mais familiarizados com a parte de processo. Tá. Porque os sistemas de CRM começaram a ficar populares no Brasil em 2019 e 2020. Sim. Então, aqui no Brasil ainda está recente. Tem uma mudança de cultura. O empresário ainda tem a corda na mão. E aí, quando ele vê o sistema entregando dados, ele não consegue acreditar que a intuição dele, em cima dos resultados que ele tinha, é diferente do que o sistema está entregando. Isso depende muito dos colaboradores. Os colaboradores precisam imputar os dados ali dentro. Exatamente. Então, há muitas vezes uma implementação, eu estou trazendo as dores que eu tive, já te ajudando na resposta, né? As dores mesmo que um empresário tem, o sistema não funciona porque as pessoas não alimentam aquele sistema, é isso? Isso, exatamente. É claro que hoje a gente tem mecanismos que a gente consegue, com outros dados, fazer com que o sistema ele também tenha
não 100% dependa do humano para ser alimentado. Sim. Existem automações hoje que entregam resultados muito rápidos e práticos baseados em conexões com mídias como WhatsApp, Instagram, Facebook, Google Ads, etc. É possível, tá? Mas o que a gente precisa entender é que é uma quebra de paradigma cultural muito grande, não tenha dúvida. E depende do humano colaborar com as informações que precisam ser implementadas. E aí eu já vou emendar, mas eu vou ter que falar do meu apoiador agora, sobre o capital humano, mão de obra no mercado de tecnologia. Segura aí, já vai pensando na resposta, porque é hora de falar de quem? Da Toye Produções e Eventos. A Toye Produções e Eventos, você pensa que não tem tecnologia lá? Tem. Quando você chega no evento, tem todo um controle de acesso com ferramentas, com uma equipe que vai dar aquele sorrisão, vai fazer o checklist ali com o QR Code ou a ferramenta de controle de acesso, já jogando em um CRM, para que depois você tenha todos os dados das pessoas que chegaram, aquela pessoa que comprou ou não o seu ingresso. Veja só como que é a tecnologia. E justamente a Toye Produções e Eventos, além do cast, da equipe de apoio, dos equipamentos que são oferecidos de acordo com cada projeto, o áudio e vídeo, a produção do evento como um todo faz com que você tenha essa qualidade e essa tranquilidade no seu evento. Toye Produções e Eventos no Instagram, você pode ter sim a grande equipe da Toye realizando eventos para você. No próximo sábado estará com a OAB de Santo Amaro, lá na Zona Sul de São Paulo. Toye produzindo os eventos que mudam a direção do seu negócio. Douglas, e a mão de obra? Olha, acho que o grande desafio de todas as empresas de sistema hoje é poder construir mão de obra. Mas uma mão de obra bem construída, ela depende de procedimento intelectual. Se uma empresa ela não consegue ter um procedimento que fique perceptível para o cliente o que está sendo realizado e para o colaborador aquilo que ele realizou, o feedback fica inviável e o cliente fica insatisfeito na ponta. Claro que no começo nós passamos pelos mesmos problemas, então a gente revitalizou o processo e hoje o que a gente chama de status report, hoje é mandatório todas as semanas para os clientes e tudo que está sendo feito, principalmente em clientes que estão em alta produção. Maravilha. E hoje você gosta de trabalhar com nós dinossauros, que eu já me considero um dinossauro, 48 anos de idade, 33 de tecnologia, eu sou um dinossauro, eu não posso falar que eu sou um jovem, né? Sim. Ou com o jovem ali, aquele menino que está com sede, com os neurônios limpos ainda, fazendo a diferença para a sociedade e querendo desenvolver o rei do código. Então, para você poder trabalhar com o mais jovem, que ele é multitalentoso, você precisa entrar no universo dele. Primeira coisa que você observa para saber se você tem condições de lidar com alguém 20, 25 anos mais jovem, é saber se você tem condições de lidar com uma criança. Porque pensa só, eu tenho um filho de 11 anos. Então, quando ele está sentado na frente da TV, ele está com um fone de ouvido, com um celular na mão, um tablet, o gato passa, ele ainda mexe com o pé no gato, quer dizer, ele é multifacetado. Então, essa geração já veio pronta para fazer múltiplas coisas. Então, como a Doco é uma empresa que tem múltiplos portfólios, né? Ela tem múltiplos produtos, é fácil dela ter uma condição de acoplar essa inteligência. Claro que não é fácil, né, a gente trazer cultura de adaptação para esse pessoal, porque talento eles têm, eles só precisam direcionar aonde executar esse feedback, né, que o cliente precisa ter. Nossa, você vê, né, a estratégia da mão de obra. E hoje, tecnologia ela está, realmente em alta. Hoje nós precisamos de ampliação. Você acha que essas grandes empresas que desenvolvem os CRMs, elas estão conseguindo quebrar o paradigma? Estão conseguindo mesmo ou ainda falta, ou são empresas maiores? O micro ainda não conseguiu enxergar dessa forma a importância de um sistema dentro da empresa que faz essa automação do próprio negócio dele? Então, eu vou responder isso de uma forma muito simples. Tudo tem um começo. Uma estrutura de uma empresa de venda, ela começa no produto, depois ela vem para a venda e vem para pós-venda e implementação. Muitas empresas hoje vendem uma quantidade grande nesse segundo pilar e na entrega não conseguem estruturar a visão que foi pregada na parte de vendas. Então, o que tem que ser feito para poder ter sucesso com o CRM? Primeira coisa, você entender que o crescimento não pode ser assim avassalador, ele tem que ser orgânico, ele tem que ser testemunhal, porque o seu cliente em algum momento te leva para algum lugar. Vimos aí algumas empresas de marketing no mercado estão contextualizando, franqueando e estão quebrando, né, porque elas não conseguem entregar até o devido ao número de processos que tem, não precisa dizer quem é, mas
O interessante é explicar para quem está aí prestando atenção na nossa audiência, é que tudo é processual e tudo tem que ser percebido para que tenha o devido valor. Então, para que isso aconteça, eu sempre recomendo que o crescimento seja orgânico e não massivo. Muito bem. E legal que no seu ainda, depois aqui eu vou falar de voz, tem muita coisa. Você responde muito bem. É quase uma metralhadora aqui. Eu acho muito legal mesmo todo esse cuidado técnico. E, ô Douglas, trazendo um pouquinho aqui, você está explicando sobre esse funcionamento, mas hoje nós temos muitas plataformas, muitas ferramentas, nós temos, uma base de dados rico em todos os cenários. Como que é esta, conjunção? Porque você precisa conectar tudo. Por exemplo, você falou lá do mensageiro, como que é? Da mensageria. Mensageria. Você tem o seu WhatsApp, você tem o seu Instagram, você tem as suas redes sociais, você tem o próprio Google, que é uma ferramenta de venda, comercialização, do marketing como um todo, alimentando ali. Aí você tem a base inicial do seu cliente. E como customizar para sair com a carinha dele ali já naquele template, algo específico para a pessoa utilizar como um usuário final. Talvez tenha sido a grande certeza que eu tive quando eu fundei a Doco. Porque quando a gente vem para o mercado, a gente precisa entender que não é um sistema, não é uma plataforma que vai dizer o que o cliente precisa e o que você vai entregar. Ele tem que entender o contexto funcional de todo um ecossistema. Então, só para você ter uma ideia, não é porque o Bitrix hoje é o carro-chefe, ou o GoTo e outros produtos que a gente atende aqui, eles estão dentro do nosso portfólio que a gente não consegue desenvolver outras plataformas. Então, a gente já desenvolveu o SAP Business One, Oracle, a gente tem profundidade para lidar com ferramentas quando foi necessário, o caso do RD Station, Salesforce. Então, é entender o contexto de automação e integração que cada plataforma possui e ali a gente poder fazer o jogo de integração que leva a gente para a área de desenvolvimento que a gente tem dentro da Doco. Não, que aí entra a parte de desenvolvimento. Tá gostando? Compartilhe, gente. Eu vou usar aqui, ó. Vamos gerar dados? Você vai pegar o link que está aqui, uma setinha para a direita, você vai lá no grupo do WhatsApp e você vai falar, gente, esse podcast está sensacional, está falando sobre tecnologia e implementação de ferramentas que vão fazer com que o nosso negócio prospere. Então, curta aí Douglas Barreto e Sidney Botelho no podcast Business Connections. Vamos ver quantos dados novos, quantos leads, quantas pessoas virão comentando depois que você... Será que você é influenciador? Será? Tô desafiando você aí de casa. Douglinhas, é assim, eu nem pedi para ativar o sininho. Ô Douglas, vejo, né, cara, hoje, quanto custa um lead? Olha, depende muito. Só para você ter uma ideia... Porque eu vou implantar um sistema seu, barato, mas ou é caro, ou é regular, no meio, mediano. Quanto custa o lead? Olha, depende. Baseado nesse investimento que eu farei com você. Na verdade, a gente tem que entender que o Bitrix, ele é, na realidade, um receptor dessas informações e ele é um produtor de dados. Então, o que vai vir do Google Ads ou de alguma campanha do Facebook ou do Instagram será compilado dentro dessa ferramenta e ele vai gerar comparações, o que a gente chama de Sales Intelligence, de médio e longo prazo. Então, se a sua agência, né, tiver fazendo ações no Google e esse lead generate acontecer dentro do sistema, essa informação chega em tempo real para o time de vendas atender, que é o que todo empresário gosta. Saber o que acontece. Porque o que acontece? O desafio das agências que procuram a gente, inclusive buscando parceria, em quanto tempo eu consigo mostrar para o meu cliente que eu gerei um lead para ele. Sim. Então, a gente está falando de 2 minutos e meio a 5 minutos para o lead ser percebido. Isso é tempo demais para conversão. Então, tem que ter um treinamento para o time que vai receber esse lead, que imediatamente, quando o alerta acontece, ele tem que ir lá e fazer contato com esse cara. Então, o nosso papel é trazer todas as mídias e compilar e entregar o lead o mais rápido possível para esse operador. E quanto custa esse lead? Olha, vai depender da palavra-chave. Isso não tem um custo dentro da operação. Que aí não é seu problema, é do marketing. Isso é do próprio da agência de marketing. A gente pode explicar que, dependendo da palavra-chave, o Google ele fez uma alteração sistêmica dentro da regra do algoritmo, que ele, por conta das respostas e das perguntas das IAs, ele encareceu em 2,5 vezes o custo da palavra-chave. Então, a gente pode ter, por exemplo, palavras-chave, por exemplo, CRM, com custo de R$ 254 o lead, por exemplo.
Ah, gente, você vai pensar justamente na próxima resposta, uma pergunta, que agora eu vou falar da Voice Training, mas antes de falar da Voice Training, deixo aqui uma pergunta para você. E como que é o seu relacionamento com as agências de marketing? Porque você implanta sistemas que vai monitorar o desempenho dessas agências e é Sim. um conflito. Porque praticamente são duas áreas dentro de uma empresa conflitando com informações que são importantes para a empresa. Porque agora é hora de falar de uma grande oportunidade para você. Nos próximos dias 18 a 21 de fevereiro, sabe o que tem? Um presentaço para você. R$ 1.000 para você ter o curso COP, Comunicação, Oratória, Palestra e Interpretação. Um curso dinâmico, rápido, vai falar com grande eloquência, como o Douglas aqui. Você vai conseguir fazer boas negociações, apresentar o seu produto sem gaguejar ou simplesmente esquecer o que tem que falar. Tudo isso nós vamos trabalhar, porque trabalhamos 4 pilares: a comunicação como um todo, o meio que você está levando a informação, a oratória, que são técnicas que vão fazer você ter gatilhos e criar uma desenvoltura muito mais adequada e assertiva, palestras, ou seja, você sai ali preparando a sua palestra, e a interpretação, técnicas de Stanislavski e também de outros grandes mentores do teatro, porque você precisa trabalhar a interpretação. Não perca R$ 1.000 de desconto, 18 a 21 de fevereiro em São Paulo. O QR Code está na tela para você, você pode escaneá-lo e aí você já vai cair num banco de dados. Vamos trabalhar isso e aí entra a pergunta: como que é o relacionamento com marketing? Tecnologia e marketing, muitas vezes, para mim, tinha ali uma leve um embate. Para você? Acontecia muito de plataformas de custo-benefício baixo tá gerando integrações com as próprias agências, tentando trazer contexto, e na verdade elas não estavam entregando aquilo que a agência mais precisava, que era a notificação do usuário final, que é o empresário, o cara que contratou o serviço da agência. Então, com essa mentalidade, em 2022 a gente começou a executar alguns cases junto com agências, inclusive agências em Miami, agências fora do Brasil, mostrando que é possível que uma agência tenha a certeza da entrega do lead no destino. Sim. Então, a gente começou a montar as soluções, né, junto com agências, para ser um intermediador, para ser um juiz realmente. Que a gente disse: olha, não percebo o trabalho que a agência fez, não sei quantos leads foram entregues. Falou: todos os leads estão dentro desse sistema. Então, com a agência tendo controle dentro do sistema CRM, podendo acompanhar junto com o cliente essas entregas, a gente passa a ser um grande aliado nos entregáveis, né, que a agência tem que ter, principalmente nos leads, porque ela precisa apresentar os resultados, né? E agora vamos mudar um pouquinho, falamos do Bitrix 24, eu ficaria aqui horas e horas, porque é uma ferramenta muito sólida, é algo que vocês desenvolvem. Antes de ir para a próxima solução, você falou do seu filho, que ele tem um tablet, um celular, mexe com o gato, joga o gato na parede, faz de tudo lá e ainda está com fone de ouvido. Como que é a sua vida de empresário e pai? Fala para mim. É muito fácil, né, ter um filho inteligente desse, né, mas hoje eu acho que é o desafio de todos os pais, né, tentar tirar os filhos um pouco do eletrônico, trazer eles um pouco para uma convivência um pouco mais humanizada, porque se deixar eles ficam mesmo vivendo dentro do eletrônico. Então ele já com 11 anos, ele já vive ali as suas comunidades de criação de games, ele já tem ele já parte mais para o lado de desenvolver soluções, já eu fico observando, né? Eu tomei um susto o dia que ele abriu o prompt do Mac para poder dar comandos dir/w dentro do computador. Eu falei que eu acho que agora a gente tem que tomar um pouco mais de atenção. Tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco ele tá monitorando a minha conta, eu nem tô sabendo, viu? E ainda bem que ele não deve jogar em bets, né? Porque aí, que aí conflita mais ainda. Daqui a pouco você vai pagar um lanche, daqui a pouco você não tem mais Pix. Pai, eu tava lá brincando, achei uma conta do Banco X e pensei que era minha. Mas é engraçado. É legal isso, cara. A juventude, ela é totalmente, algoritmo. E essa juventude está trazendo aplicações que são de teor infantil, que muito em breve vão estar aqui no nosso convívio. O Discord, por exemplo. É uma ferramenta que daqui a pouco está sendo integrada às ferramentas principais, porque tem uma camada muito grande no mundo inteiro de pessoas usando essa plataforma. Quantos anos você está mesmo?
Eu, 46. Nós temos a mesma idade. Pô, era muito interessante que nós começamos no Basic, lembra? Nossa, Com o DOS, vai lá. 95. Nem o Windows 95 era Lotus. muito, era o Lotus, né? Pô, eu sou da época da tela verde, cara. Pô, era muito legal e a gente tá vendo a galerinha hoje já vindo. Vamos trazer outra solução? Você trabalha com a voz sobre IP, telefonia em nuvem. Como que funciona hoje, mesmo sabendo que poucas pessoas nem querem mais atender o telefone? Como que está sendo esse seu processo? Conta, porque eu sou de telecom há mais de 30 anos, 33 anos. Desde 92 eu trabalho com telecom e eu vi a evolução das telecomunicações no Brasil e no mundo. E hoje, como que está esse processo de telecom? Porque hoje basta uma mensagem, você já está na casa da pessoa, hoje a pessoa não quer atender o telefone. Como que está sendo isso para você, até para comercializar? Olha, é assim, é tudo uma questão de nicho de atendimento, nicho de mercado. O microcliente e o SMB, eles estão divididos entre a comunicação fonada e as mensagens. Explica o que é o SMB, por favor. O pequeno e o médio empresário, tá? O PYME, que o gringo chama de PYMEs, tá? O pequeno e médio empresário e o microempreendedor. Tá bom, só para as pessoas. Então, a gente vai difundindo, que eu gosto de deixar as pessoas, para quem chega e não tem o conhecimento, eu gosto de desvendar para ficar bem simples. Se você tem um conhecimento avançado, me perdoe, mas eu acho que eu tenho que voltar e atender todos os públicos. Sim. Interessante a gente pensar que o pequeno e o médio e o microempreendedor, eles usam as ferramentas por uma questão custo-benefício. Tá? Mas no mercado de médio para o grande, a gente já entende que o número fixo de uma empresa ele é um documento importante do local de alguns negócios. Então, indústrias, distribuidores de eletrônicos precisam ter esse número vinculado a um endereço de destino para que não haja, por exemplo, golpes aplicados por números de celulares, etc. Então, os grandes empresários, tecnicamente, não vão deixar suas empresas fazer contatos com mídias de números celulares. É claro que isso é tolerável, tá? É uma coisa de mercado, não é uma coisa que é imposta pela solução, mas é uma coisa de mercado. Ela é mais tolerável no pequeno e no médio, tá? Mas ela é usada como solução mais custo-benefício mesmo. Custo-benefício. E hoje, com a comercialização, tem mercado para isso? Tem ainda. Tem porque a telefonia fixa resolve bons problemas ainda em conjunto com soluções de CRM e de dados. Então, ele entrega, por exemplo, o nível de interesse, o número de chamadas realizadas. Se a sua empresa tem que fazer um ativo e precisa contatar pessoas de uma faixa etária que não tem tanta familiaridade com mensagens, esse número passa a ser interessante. Então, por exemplo, e fora as gravações, né? Que com a inteligência artificial dá para fazer a leitura do que foi dito ou não? Dá, inclusive a gente tem uma solução que faz a transcrição desse áudio dentro do sistema para quem não quer ter que ouvir essa gravação. Então, a transcrição fica alocada num diretório para... Nossa, você vê como que é a evolução. Eu implantei um sistema lá em 2006 para 2007, onde obviamente era uma voz mecânica descrevendo as medidas de capacitância, resistência, tudo de uma forma vinda dos dados captados nas centrais telefônicas, né? Cara, é muito legal você ver uma evolução e hoje você consegue ver a transcrição das informações dos dados. E isso alimenta o CRM. Já direto. Dá para fazer isso? Essa solução de transformar voz sobre texto e texto em voz, ela já existe há mais de 15 anos. Sim, mas... É claro que no momento está sendo usado para justamente transformar palavras-chave num atendimento crônico, por exemplo, quero cancelar, não estou satisfeito, em tomadas de decisões mais rápidas. Então, com a transcrição, a gente consegue trabalhar eventos, por exemplo, para que o operador possa acionar um elemento superior e ali já fazer o contato fonado com o cliente, tentar entender que dor é essa, que insatisfação é essa e já resolver no curto prazo. Não, é muito interessante. Você vê, olha o quanto precisamos de evolução. A evolução, muitas vezes, ela está da forma que você leva o seu conhecimento, mas a forma que você distribui o seu conhecimento dentro da sua companhia.
É a forma que você utiliza a sua mão de obra, os especialistas que você tem ali, para que essas pessoas captem a sua ideia e dessas ideias criem ferramentas ou funcionalidades de algo que você venha a ter como ferramenta, como plataforma ou sistema que vai mudar a direção do quê? Do controle dos seus dados. Então é muito importante você ter a ciência de como essas ideias são distribuídas. E você trabalha com muita criatividade, porque você, por ser uma pessoa que leva a inovação, você precisa saber transcrever e explicar para as pessoas como que é essa descoberta de inovação perante um cliente. Como que você realiza tudo isso? Lembra daqueles jovens que a gente falou no começo? Então, eu tenho um time de pessoas extremamente talentosas que entram em isso que a gente chama de war rooms, né? Então, a gente estuda as melhores soluções, possibilidades, o que o cliente pediu, o que é urgente, porque quando o cliente trata as coisas com muita urgência, ele precisa das coisas com uma velocidade grande, a gente precisa implementar aquilo que ele pede. Quando a gente tem um pouco mais de tempo, a gente consegue ser um pouco mais criativo. Sim. E para o empresário, querendo ou não, ele não precisa saber se a telefonia funciona, se a CRM funciona, ou se o atendimento na ponta está sendo realizado. Ele precisa que com 1, 2, 3 cliques, ele tenha a informação saudável para a melhor tomada de decisão do seu negócio. Ou então o objetivo é construir esse cenário para que o empresário, em 2, 3 cliques, tenha a informação necessária para poder aprimorar o seu negócio. Maravilha. Vamos falar da Toye Treinamentos? Bora? Mais um apoiador nosso aqui. A Toye Treinamentos tem os treinamentos para você, principalmente em call center, levando soluções para aumentar a performance, gerando resultados. Trabalhando o quê? Trabalhando soft skills nas pessoas, que atitude, ações que a pessoa precisa ter, gestão, ou seja, trabalhar ali justamente o planejamento, passo a passo, cada etapa do processo, a inteligência emocional, não ficar abalado quando o resultado não chegue, gerar relacionamentos mútuos como esses que eu tenho aqui com o Douglas e os grandes especialistas que já passaram aqui no nosso podcast e gerando resultados, que é o que as empresas precisam. Então, se você agir para vencer, você vai gerar performance, desenvolver a sua equipe para que todos pensem num só plano de ação. Com isso, você precisa de uma palestra, você precisa de um treinamento, você precisa de algo que faça aquelas pessoas pensarem diferente e buscarem o mesmo objetivo. Toye Treinamentos no Instagram está aqui na tela e a Toye é a nossa apoiadora. Quando nós falamos de treinamentos, você me falou, vamos lá, me corrija, CRM, o Voz sobre IP e tem mais uma solução que é o Power BI, a consolidação dos dados. E aí, como que é a consolidação desses dados? Você faz as métricas, né, aquele conflito de informações, como que é isso? Na verdade, assim, para o empresário entender como cada uma dessas coisas funciona, ele teria que deixar de ser empresário, ou ele tem que delegar para alguém que traga o feedback. Tá. E nem sempre o feedback funciona à altura dessa entrega, porque quem está subordinado geralmente não vai entregar algumas informações na sua totalidade, na sua total transparência. Sim. Porque nós somos humanos, né? A gente tende a acreditar nas informações que a gente opera de forma muito impessoal. Então, com o Power BI, se um empresário precisa saber a quantidade de itens que ele precisa comprar em janeiro de 2026, comparados com 2025, ele vai saber que ele pode comprar 20% a mais e ele vai estar suprindo a demanda que ele cresceu. Sim. Então, essas informações o Power BI traz. Então, quantidade de atendimentos realizados, ligações, número de clientes ativos, adimplentes, inadimplentes, tudo que for possível jogar dentro do CRM, ele consolida e tem todas as informações ali para saber a temperatura que o negócio está. Nossa, e realmente você ter esse acompanhamento, ele é rigoroso. Você vê hoje muita negligência por falta de acompanhamento, Douglas? É uma questão mais cultural, porque na verdade o empresário hoje ele está acostumado a ir lá em cada área, né? Principalmente o empresário de meio, né? Ele está ainda adaptado aí na área e pegar essa informação e dar os comandos de liderança em cada uma dessas áreas. Sim. Tá? Quando o negócio começa a crescer, que aí vem a dor do crescimento e aí ele começa a sentir que ele precisa de confirmações para saber que as ideias dele estão sendo entregues, né? Então, uma gestão que opera de forma eficiente precisa de informações. Então, o CRM vem para corrigir esse problema. É o fim da gestão por intuição. Sim. Hoje, gestão por dados entrega números reais e você tem como avaliar, operar e até aplicar melhoria contínua para o seu time em cima de dados reais. Nossa, trabalhar dados reais e, hoje, como que você vê
essas plataformas, já que estamos falando de dados, vamos trazer um pouquinho aqui essas plataformas como Facebook, o próprio Meta, Google, LinkedIn, os nossos dados todos aí jogados no mundo. Como que você vê essa questão da segurança, venda de dados, que é um ativo financeiro, né? Por mais que a gente tenha um dispositivo móvel, a gente tem regras para poder usar essas redes, né? Então, obviamente que a gente também, até para um Google Mais Negócio, até para os negócios do Facebook, eu tenho também interconexões que permitem com que eu chegue alcance mais pessoas. Sim. Essa é a parte positiva das mídias, né? Claro que a parte que não compete ao negócio não tem sofrido grandes impactos, porque todo mundo que busca essas mídias está conseguindo encontrar os resultados que precisa no modelo que o algoritmo apresenta. Sim. Tá? É claro que se eu for tratar cada um desses algoritmos, Facebook, Instagram e Google, a gente vai entrar numa seara que ela depende muito da intenção do comprador. Vou dar um exemplo do IA. Quando eu faço uma pergunta, procuro um prato quadrado, que é o que minha esposa estava outro dia, a gente estava conversando, que a gente queria um prato quadrado. Foi um jogo de pratos quadrados. Aí ela olha eu vou te passar um contato que eu acho que um amigo meu tem, velho. Ó, que legal. Ele trabalha com tudo. Tudo de utensílio. Eu acho que ele consegue esse Boa. prato quadrado. Você parece o Chaves, que quer a bola quadrada, meu. Vai. Você entendeu? Então, com essa pergunta, o número de pessoas que repetem a mesma pergunta é o que fazem a palavra-chave e o número de buscas mudar dentro do algoritmo. Então, Instagram, Facebook e o Google depende dessas perguntas. Quanto menos perguntas naturais eu faço, mais difícil fica a busca nas mídias. Então isso tem mais a ver com o tipo de busca que eu estou fazendo na base. Mas a proteção, você acha que esses dados são protegidos? E já vou emendar uma segunda pergunta. Você acredita nessa LGPD que tem por aí, implantada? Olha, será que estão cumprindo realmente todos os direitos dos dados das pessoas? Seria aliviando da minha parte, ou de qualquer empresário que viesse aqui, dizer que os dados entre essas 3 mídias que a gente mencionou não tivesse sendo usado para algum fim, porque essas plataformas nasceram para isso. Sim. Tá? Quando a gente trabalha, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos falando de um apelo jurídico que faz com que uma empresa, né, tenha prestação de serviço idônea e garante que esses dados recebidos serão descartados. Vamos dar um exemplo de um call center. O call center recebe as ligações realiza ligações para um cliente e realiza contatos. Quando aquele contato ele finaliza por alguma razão, ou venda ou não venda, ele é descartado, né? E aí ele fica público para que seja averiguado. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados traz confiabilidade no manuseio de dados. Agora, se isso está sendo implementado, posso dizer que o compliance em empresas maiores chega a esse nível. O SMB, que a gente está brincando, pequeno e médio, ainda está sendo inserido gradativamente nisso. Demora um pouquinho, assim como a gente estava falando sobre a inclusão do CRM. O LGPD demora um pouquinho ainda para ele virar uma rotina dentro das empresas. Você falou de compliance. Na última terça-feira nós tivemos aqui no podcast número 5 o João Uchoa, que é um grande especialista em compliance, auditoria, e realmente fica justamente para você o link aqui embaixo, já que eu estou citando especialmente esse podcast. O Douglas, trazendo um pouquinho ainda sobre a questão dos dados hoje, as empresas, elas enxergam realmente essa importância dos clientes ativos, e como você faz com que as pessoas importem, né, os clientes inativos, que muitas vezes são clientes que estão lá em stand-by, que não são mais contatados. Como que você consegue dar essa consultoria também para as empresas ou não? A gente está um pezinho atrás da LGPD. Então, a gente sempre depende de uma política que a empresa que contrata a gente vai implementar. Tá. A gente tem, por exemplo, na própria Nidrol, né, que é a empresa do Renato Cariani, ele é nosso cliente, ele tem uma linha de atendimento, né, fonada, que requer descarte de dados após a conclusão de qualquer tratativa fonada ou por mensagem. Tá? Então, esse banco de dados é gerido e é enviado para esse DPO, tá? Que é a pessoa que cuida do processo, e ele cuida de esclarecer que esse dado não está sendo trabalhado para esse órgão. Da nossa parte, base existente, base remota, depois de um dado tempo, nada impede que essa base possa ser retrabalhada e gerar lucro para o próprio empresário.
Não, isso faz parte. Sim. Aproveitando, vou falar aqui do nosso apoiador, a Voice Training, e esta oportunidade ela é fantástica para você falar para você que quer falar bem como o Douglas, maravilhoso, na área de tecnologia, um cara cético, um cara totalmente analítico, mas fala muito bem, comercializa muito bem os seus produtos. E imagine só, você passando por uma mentoria individual e você subir no palco, fazer apresentações, fazer treinamentos, só ter um podcast e interagir. A Voice Training tem a mentoria individual que é feita comigo, Sidney Botelho. Tem vários planos, então você vai poder escolher a quantidade de horas que você vai ter de contato, mas você pode sair como palestrante, você pode sair como treinador, você pode sim se tornar um infoprodutor ou, quem sabe, dividir o palco comigo. Vai muito da sua escolha. O QR Code está aqui para eu fazer uma sessão experimental com você para analisar, para saber se realmente você está habilitado, capacitado ou simplesmente o quanto você vai precisar para chegar aonde você quiser. Imagine eu segurando a sua mão, então não perca essa grande oportunidade. A Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, permite com que você chegue o mais longe possível, levando conhecimento e faturando muito. O QR Code está na tela. Veja, já devo chegar lá no meu QR Code, está indo lá para o Bitrix, obviamente, e essa forma. Já estamos quase no finalzinho, mas como que você vê o avanço da tecnologia nesse ano de 2025? Quais são as novidades, o que você espera e o que você também pode falar de novidades que virão de vocês também? Diz para mim. A gente pode falar tecnicamente sobre uma separação, uma divisão entre as IAs, né? Eu tenho a IA pública, que é a inteligência virtual, que ela é de consulta individual, e a IA privada. O que fazem as duas? A primeira resolve questões de forma mais rápida, tira dúvidas, traz informações com base nas mídias mundiais. E a segunda, essa vai ser o grande carro-chefe das grandes empresas nos próximos 5 anos, porque elas vão executar tomadas de decisão com base na cultura de dados de cada empresa. Então, vamos dar um exemplo. Uma corretora de seguro que tem interesse em criar um método automático de renovação de contrato. É possível hoje, no modelo que a gente tem de IA, fazer com que um sistema desse entregue uma inteligência artificial a esse ponto? Ainda não, porque o comportamento do nosso cliente não conduz ainda a um número de informações para que ele possa chegar a esse nível. Sempre tem que ter um humano trabalhando, mas a ideia é que a IA trabalhe de forma privada para que as informações que são desenvolvidas de forma privada não fiquem públicas para que outra empresa vá lá e copie. Sim. Né? Então, eles criam a sua própria inteligência artificial em servidor próprio, né? No ambiente privado, e ali ela aprende com o que você leva até ela e ela não leva isso para ninguém. Então, fica sendo uma ideia de segredo de negócio também. Qual que é a melhor inteligência artificial que temos hoje? Qual a melhor plataforma? Fala aí abertamente. Olha, o GPT-4 está muito bom. A gente tem usado bastante, inclusive para aplicação de códigos, né, de integração. E o Gemini. São as duas aí que a gente... Estão abertas já para vocês que possuem plataformas e precisam ter o código aberto? Então, ou nenhuma está aberta ainda? Ela tem as versões free e as versões pagas. Sim. Né? Então, cada uma delas traz nuances diferentes. Já tem até empresas brasileiras trabalhando focados em IA pública como essa, mas trazendo conceitos como montagem de contexto visual, e-mail marketing. Então, já tem gente avançando só no foco da IA pública para fazer com que o microempreendedor, por exemplo, tenha recursos para poder fazer publicações, etc. Eu tenho muitos palestrantes que me seguem. Eu consigo automatizar com as suas ferramentas toda a sequência do meu funil? Consegue. Sem precisar de um humano ali fazendo? Consegue. E a tomada de decisão que esse cliente executa, ou um tipo de resposta que ele adota, faz com que essa jornada vá caminhando sozinha dentro da telinha. Então dá para fazer essa configuração, mas obviamente você precisa entender o funil do cliente e necessariamente você consegue facilitar ali a produtividade e o aumento de ganhos. Então a sua ferramenta consegue fazer essa linha do tempo sem ter alguma interrupção. Quanto mais determinado e mais visual tiver a jornada do cliente, mais fácil para implementar esse cenário. Eu digo por quê?
Já ouviu aquele caso, aquele meme que aparece na internet? Onde Eu a não moça entendo- entra na loja... Eu não entendo de meme, mas pode É contar aquela que o pessoal de brincadeirinha, casa aquele sabe. vídeo que a pessoa entra na loja, oi, tudo bem? E sai correndo. Então é o interessado no produto que manda um oi para você e manda para mais 5 empresas. O primeiro que responde capta a atenção daquele lead. E acontece a mesma coisa em algum momento da jornada de venda. Então, cada jornada de venda de cada empresa é individual e é muito particular. Entender esse ato, né, onde a coisa para, é que faz com que as automações tenham efeito. E é nessa hora que você consegue mandar mensagens automáticas para esse cara, olha, você deixou uma mensagem aqui ontem, hoje, que eu gostaria de retomar. Então, você cria mecanismos para que um humano não precise atuar. É claro, ainda dentro da cultura brasileira, ainda entendo que 80% do fluxo ele ainda é humanizado. Tá? Isso está mudando. Então é vamos, possível mudar. vamos hashtag automatizar. Você está gostando aqui desse bate-papo com Douglas Barreto da Doco Technology? Cara, sem dúvida nenhuma sim, né? Então você pode compartilhar esse podcast, interação com as pessoas, deixar o seu comentário e, obviamente, você ativar o sininho, porque diariamente, todos os dias, estamos aqui trazendo os especialistas que sabem difundir os negócios e também fazer as conexões. Douglas, estamos caminhando para o final. Eu gostaria que você falasse para aquela câmera, deixando aquela mensagem empresarial. Eu gosto sempre de vocês, empresários, C-levels, executivos, deixarem uma mensagem de incentivo ou de desincentivo também, fica à vontade, a gente aqui trabalha tudo, mas deixando bem claro a sua capacidade de mudar a direção das pessoas. Então, olha lá e deixa aquele recadinho para as pessoas e muito obrigado pela sua participação. Legal, eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui podendo discorrer desse tema, né? A gente sabe que não é muito comum a gente ter empresários vindo aqui conversar com o outro lado da moeda, né? Que precisa investir tempo, investir em recursos humanos para poder fazer com que o seu negócio continue se movimentando. E eu posso dar uma certeza para os empresários esse ano que o Brasil vai prosperar independente de decisões políticas. O mais importante num ano como esse é ter soluções e revisar o que você tem em casa e reduzir custos para poder investir naquilo que é essencial para o seu negócio. Essas ferramentas, CRM, comunicação por voz e mensagens via WhatsApp e Instagram, vão ser a tônica desse ano junto com as tomadas de decisão por IA. Então fica o convite para você conhecer a Doco Technology e poder trazer essas necessidades, a gente estudar caso a caso e poder mostrar como que a gente faz para reduzir custos, né? Que hoje tem sido uma tônica em 2024, esse ano vai ser ainda mais. O quanto você está preparado para desafiar você em implantar sistemas dentro da sua empresa? O quanto você vai ficar no anonimato, deixando com que uma simples informação ou um simples telefonema ou um telefone que você trocou e aonde você esteve ou participou de eventos e você não contatou aquela pessoa porque você esqueceu e o sistema estava travado. Se você pensa dessa forma, é hora de você mudar a sua mente, entender que são conexões com outras pessoas, mas conexões tecnológicas que farão com que você cresça o seu negócio. No dia de hoje, nós trouxemos esta simplicidade através de informações totalmente valiosas para ampliar e mudar a direção da sua empresa. Mas agora, cabe a você empresário, a você executivo, entender a capacidade de tomar uma decisão. E tomar a decisão é você saber que, diante do desafio de uma implementação, que pode ser simples ou talvez temerosa por falta de informação da sua parte ou da sua equipe, ou talvez pela implantação muito custosa, porque depende de muito material físico, mas também de muita mão de obra. Mas depois você vai ver um resultado, porque facilitar o seu processo vai gerar produtividade, vai gerar o quê? Um desempenho ainda melhor na performance do seu time. Então, investir em tecnologia é o primeiro passo para você profissional, você empresário. E eu, Sidney Botelho, aqui hoje recebi o Douglas Barreto, da Doco Technology. Sem dúvida nenhuma, agradeço de coração esse grande especialista, espero que ele volte, porque pelo que ele demonstra,
é algo que faz com que nós cresçamos sim nas nossas empresas. E eu aprendi muito mais, porque se eu sou do ramo de 33 anos vivendo TI e Telecom, posso dizer que nem tudo eu sei, porque aprendo com especialistas como ele. O Business Connections de hoje se conectou, fazendo com que você coloque nós no seu CRM, para que possamos sim elevar ainda mais o seu nível intelectual, os seus conhecimentos, fazendo crer que diante dessa forma de multiplicar conhecimento é que vamos chegar até a sua casa. Gostou? Compartilhou. Gostou? Se inscreveu. Gostou? Comentou. É isso que eu espero. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Business Connections e como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Até amanhã! Tchau, tchau!